Beleza, estudante? Tudo bem com você? Agora que a gente já validou o teorema de Pitágoras na aula anterior, chegou a hora de praticar exercícios, né? Vamos fazer alguns exemplos aí para a gente testar o nosso conhecimento, certo? Logo depois da vinheta. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Se você não me conhece, sou o professor Flávio Souza e na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre trigonometria, certo? Então, no vídeo anterior, se você não assistiu, assista porque ele é muito importante. Eu validei o teorema de Pitágoras, né? Usei uma demonstração aí que a gente aplica, tem nos livros e tudo, a gente já usa há bastante tempo. Existem outras demonstrações, mas eu escolhi aquela. E assim, depois de validado o teorema, agora a gente vai aplicar, né? Vamos pegar alguns triângulos retângulos aí e vamos calcular catetos, hipotenusas e vamos ver algumas particularidades, certinho? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos. No final, deixa seu like, porque ele é muito importante para o crescimento do canal. Compartilha com seus colegas aí que vão estudar também. E comente, porque é muito importante. Qualquer coisa, qualquer dúvida que você tiver, comente, porque isso vai ajudar bastante a gente, certinho? Então vamos lá. Então temos aqui a aula 3 de trigonometria, né? Estou fazendo na sequência, bonitinho, hein? Para que você não se perca. Então, aula 3, Teorema de Pitágoras, a gente vai continuar falando dele ainda. E vamos pegar alguns exemplos. Então, primeiro exemplo aqui que é o clássico. E esse exemplo, guarda, é uma dica de ouro. E esse exemplo vai ajudar você a ganhar muito tempo caso você entenda esse exemplo, beleza? Então, ele parece simples. Então, ó, eu tenho um cateto que vale 3, eu tenho um cateto que vale 4, eu quero calcular a hipotenusa que vale x. Então, um exemplo clássico aqui de aplicação do Teorema de Pitágoras. Então, ó, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem vai ser o A para mim? Vai ser o x. Quem vai ser o B? Vai ser o 3. Quem vai ser o C? O 4. Nesse segundo membro aqui, ó, se você colocar o 4 e o 3 depois, não vai ter problema, certo? Porque você vai estar somando depois e não vai dar diferença nenhuma. Então vamos lá. Fiz a substituição, ó, então vai ficar x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3. 4 ao quadrado, 4 vezes 4. Então, ó, vai ficar 9 mais 16. E aí eu tenho que x ao quadrado vale 25. O que eu estou calculando aqui? Ó? Um número elevado ao quadrado dá 25, ou seja, um número vezes ele mesmo dá 25. Que número é esse? Matematicamente a gente já sabe que é o 5, porque 5 vezes 5 é 25. Mas como é que a gente resolve essa equação? A gente tira a raiz quadrada dos dois lados. Então, eu já sei que o x é um número positivo, então o que eu posso fazer? Eu posso cancelar a raiz aqui do primeiro membro e a raiz quadrada de 25 é 5, certo? Então, eu tenho um triângulo aqui ó, com cateto 3, cateto 4 e hipotenusa 5. Esse triângulo ele é conhecido como triângulo pitagórico, ou essa trinca 3, 4, 5 é conhecido como uma trinca pitagórica. Ela ajuda a gente a resolver muitos triângulos onde os catetos são múltiplos de 3, múltiplos de 4 e múltiplos de 5 ao mesmo tempo. Cateto e cateto menor, múltiplo de 3, o outro cateto múltiplo de 4 e a hipotenusa múltiplo de 5. A gente vai fazer um exemplo aqui de aplicação dessa trinca pitagórica que você vai ver que você resolve bem mais rápido. Então vamos lá para mais um exemplo. Tem um triângulo aqui, ó, e como eu já disse em outras aulas, não importa a posição do triângulo, a hipotenusa ela está sempre de frente para o ângulo reto. Então, ó, o ângulo reto está aqui, a hipotenusa é o x, beleza? Deixa eu ver se eu estou gravando o áudio aqui. Estou gravando. Então, vamos lá. X ao quadrado vai ficar, ó, 4 ao quadrado e 6 ao quadrado. Então, vamos colocar na ordem. Ó. Vou pegar a formulinha aqui. No lugar do A vai entrar o x, que é a hipotenusa. No lugar do B vai entrar o 4, que é o cateto. E no lugar do C vai entrar o 6, que é o outro cateto. Então, vou substituir, ó. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que vai ser 16. 6 ao quadrado, 6 vezes 6 é 36. Então, calculei isso aqui. E agora eu vou somar 16 com 36. Vou chegar em 52. E aí, o que eu tenho que fazer? Tenho que tirar a raiz quadrada dos dois lados. E aí eu vou chegar em raiz de 52, certo? Quando eu chegar em raiz de 52,
você vai pensar assim, por que ele escreveu ali 4 vezes 13? Primeiro, 4 vezes 13 é 52, certo? O número 52, ele é um número que ele não tem uma raiz quadrada exata. A gente fala que a raiz quadrada de 52 é um número irracional, certo? É um número não periódico e infinito. E aí, o que, que eu faço? Toda vez que eu tiver dentro da raiz quadrada um número que, quando eu calcular, eu não vou obter como resultado um número inteiro, eu vou fatorar essa raiz, ó. Ou seja, eu vou decompor o número 52. E como que eu cheguei nesse 4 vezes 13? Ó? Tem aqui para te mostrar. Ó. Então, tá aqui, ó. Peguei o número 52 e fiz uma decomposição dele. Então, ó, 52 dividido por 2 deu 26. 26 dividido por 2 deu 13. 13 é um número primo. 13 dividido por 13 dá 1. Então, 52, ó, 2 vezes 2, 4. E o 13 ficou aqui quietinho. Então, voltando lá, ó, o 52 virou 4 vezes 13. Como eu tenho um produto dentro da raiz, esse número 4, eu consigo tirar a raiz quadrada do 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Então, vai ficar o 13 é um número primo, ele não tem uma raiz quadrada ali inteira, bonitinha, certo? Ele vai dar uma raiz quadrada irracional. Então vai ficar assim, ó. X é igual a 2 raiz de 13. De onde saiu esse 2? É a raiz quadrada aqui do 4. Certinho? Então vai ficar 2 raiz de 13. Pode acontecer isso. Tranquilo? Vamos para outro triângulo aqui, ó. Tem um triângulo com cateto X, o outro cateto 8 e o outro cateto 10. E a hipotenusa 10, desculpa. Então vamos aplicar aqui. Agora eu já vou começar a dar uma resumida, certo? Então eu tenho aqui, ó, 10 ao quadrado, que é a minha hipotenusa, ó. X ao quadrado, que é o cateto que está aqui, e 8 ao quadrado, que é esse outro cateto. Então agora eu quero calcular um cateto, não quero mais calcular a hipotenusa. Então o que, que eu vou fazer, ó? 10 ao quadrado é 100. Coloquei aqui, ó. 8 ao quadrado é 64. 8 vezes 8. Então, ia ficar x ao quadrado mais 64. Aí, esse mais 64 que está aqui, ó, eu mudei ele para o segundo membro. Então, quando eu coloquei ele no segundo membro, no primeiro membro, desculpa, ele está no segundo membro, eu coloquei ele no primeiro, vai ficar 100 menos 64. E o x quadrado ficou sozinho aqui no segundo membro. 100 menos 64 dá 36. E aí eu tenho que tirar aqui a raiz quadrada de 36. A raiz quadrada de 36 é um número inteiro. A raiz quadrada de 36 é 6. Ó. Então eu tenho um triângulo com cateto 6, cateto 8 e hipotenusa 10. Lembrando, olha o que aconteceu aqui. Ó. 6. 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. E aqui o 10, ó, 5 vezes 2. Então, ó, eu tenho 3 vezes 2, 4 vezes 2 e 5 vezes 2. Esse triângulo também é um triângulo pitagórico. Ele obedece à relação aqui desse primeiro aqui, ó. Se você observar, ó, o 3 virou 6, o 4 virou 8 e o 5 que está aqui, ó, ele vira 10, ou seja, ele é um triângulo duas vezes maior. Então continua sendo um triângulo pitagórico esse cara aqui também. Vamos ver mais um exemplo. E esse exemplo é interessante porque eu vou fazer esse exemplo de três maneiras diferentes. Primeiro, a maneira clássica. Então vamos lá. Tem uma hipotenusa que é 15, um cateto que é x e um outro cateto aqui que é 12. Então tá aqui, ó. Formulinha. Vou substituir, ó, no lugar do A é o 15, no lugar do B é o x, no lugar do C é o 12. Então, ó, ficou assim. 15 ao quadrado, 15 vezes 15, 225. O x ao quadrado eu repeti, 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. Então, esse 144 aqui, ó, eu vou colocar ele no primeiro membro, só que ele vai ficar negativo. Então, vai ficar, ó, 225 menos 144 igual x ao quadrado. 225 menos 44 dá 81. E aí eu tenho que tirar a raiz quadrada do 81. A raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é 81. Então, esse x vale 9. Então, resolvi usando a formulinha de Pitágoras. Desculpa. A formulinha clássica.
E se eu fosse usar o triângulo pitagórico como referência? Como é que ficaria isso? Vamos ver como é que fica. Se você não lembra do triângulo pitagórico, ó, dá uma olhadinha nele aqui, ó. Cateto menor 3, o outro cateto 4 e a hipotenusa 5. Então guarda sempre isso, ó. Cateto menor 3, o outro cateto 4 e a hipotenusa 5, certo? E aí como é que fica, ó? Esse 15 aqui, ó, esse 15 que tá aqui, ele pode ser escrito como 3 vezes 5, certo? Ó, o 5 lá da trinca pitagórica, ó. Olha aqui, ó. O 5 da trinca pitagórica, ó. Se a gente olhar para esse 12, ele pode ser escrito como 3 vezes 4. E aí o que, que eu percebo? Que o 3 é um fator comum, ele está se repetindo aqui, ó. E o outro número que está aqui de vermelho é o número da trinca pitagórica, ó. Aqui, ó, o 4, ó. Certo? Então o outro número que vai aparecer lá vai ser esse 3 aqui, ó. Então, esse x que eu tenho aqui, esse x que está aqui, vai ser 3, ó, porque 3 é um fator comum, vezes 3. Então, aqui eu tenho ó, 3, 4 e 5 da trinca pitagórica. E 3 vezes 3 é 9. Então, ó, eu cheguei no mesmo 9, só que de uma outra forma diferente, usando a trinca pitagórica como referência. Tranquilo? Então, esse método aqui ó, ajuda a gente bastante. A gente economiza tempo. Às vezes você está resolvendo uma prova e um exercício e você se perde em relação ao tempo. Então, dependendo dos macetes que você usa para resolver o exercício, você acaba ganhando tempo, beleza? Vamos continuar. E se eu for usar a diferença de quadrados? Será que dá para fazer? Toda vez que eu for calcular o cateto de um triângulo ou retângulo, eu consigo usar a diferença de quadrados. E aí você deve estar se perguntando, o que é diferença de quadrados, né? Então, eu vou te mostrar aqui, ó. A diferença de quadrados é um caso de fatoração que a gente começa a estudar lá no 9º ano do ensino fundamental, às vezes até no 8º, dependendo do seu material didático. E é assim, ó, x ao quadrado menos y ao quadrado, ou seja, é uma diferença, por isso menos aqui, ó, entre quadrados. A diferença de quadrados pode ser escrita, ó, ela é igual ao produto, ó, vezes produto de uma soma por uma diferença de dois termos. Então, x ao quadrado menos y ao quadrado, ó, percebe que aqui tem o x, que está relacionado a esse cara aqui, ó, e aqui tem o y, que está relacionado a esse cara. Ou seja, eu só tirei a raiz. Ó. A raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de y ao quadrado é y. Aí fica um parênteses com sinal de mais e o outro parênteses com sinal de menos, certo? E que isso tem a ver com triângulo retângulo? Vamos ver. Então, ó, o mesmo caso, o mesmo triângulo, repetir aqui, ó, 15 ao quadrado, x ao quadrado e 12 ao quadrado, ó, repetir, certo? Só que agora eu não vou resolver nem o 15 ao quadrado e nem o 12 ao quadrado. Eu simplesmente vou mudar esse 12 ao quadrado de lado, ó. E quando eu mudo esse 12 ao quadrado de lado, ele vai ficar com sinal negativo. E olha como ficou, ó. 15 ao quadrado menos 12 ao quadrado. O que que apareceu aqui, ó? Uma diferença de quadrados. Voltando lá, ó, é como se o meu 15 fosse o x e o meu 12 fosse o y, certo? Então tá aqui, ó. E como é que eu vou aplicar isso? Vira o produto da soma pela diferença. Então como é que vai ficar, ó? 15 mais 12, agora sem o quadrado, né? E do outro lado aqui, ó, 15 menos 12. Certinho? Bom, 15 mais 12 é 27. Vezes 15 menos 12 dá 3. Então, ó, ficou 27 vezes 3. Você poderia tentar tirar a raiz quadrada do 27 e a raiz quadrada do 3. Se desse para tirar a raiz quadrada desses números separados, você poderia fazer. E no final você multiplicaria as respostas. Como não tem a raiz quadrada do 27 nem do 3, vamos ver se eu multiplicar. Ó. 27 vezes 3 dá 81. Então, não dá para tirar a raiz quadrada aqui separadamente, mas quando eu multiplico, eu consigo tirar. Então, ó, 81. Qual a raiz quadrada de 81? 9. Então, eu resolvi o mesmo exercício aqui, ó, usando três maneiras diferentes. Usando o clássico aqui, o teorema de Pitágoras, usando a trinca pitagórica e usando a diferença de quadrados. Então, ó,
tem 3 métodos aqui de resolução, beleza? Então, a aula está encerrada. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, beleza? E o que eu vou fazer aí com essa aula? Na descrição do vídeo, eu vou deixar um link com uma lista de exercícios para que você treine. Então, vou colocar a lista, aí você vai acessar, não vai ter custo nenhum, gratuito, tudo gratuito para você aí, para que você treine. Então, você vai ter o material da sua escola para você treinar, você vai ter a lista aqui para você treinar, e com isso você vai aumentando o seu conhecimento. Depois a gente vai fazer uma live aí para corrigir essa lista de exercício. Então, faz, deixa guardadinho, vai seguindo o canal, que eu vou marcar a live aí com certeza com uma semana de antecedência, e no dia a gente corrige essa lista de exercício. Beleza? Então, espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Não esquece aí de se inscrever no canal, de deixar seu like, certo? Compartilha, comenta, porque isso é muito importante, beleza? Fui, até a próxima. Tchau, tchau.